Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 18 da disciplina Equações Diferenciais, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal. Oi, Gilmar. Oi, Sávio. Brenda, Joia. 3 pessoas aqui. Você estava conversando a respeito da prova? Isis chegando. Entendi. Viram a aula... Acho que Gilmar não estava a segunda, né? Não, né? Vocês viram a aula 17? João Paulo chegando aqui, viram? Eu fiquei enfatizando lá no grupo para vocês verem a aula 17, porque ela, a Alicia chegando, bom dia. Essa aula 17, ela vai ter uma ramificação, como é o início, né? A apresentação do método, de como que a gente vai proceder para as EDPs que a gente vai começar a resolver a partir de agora. Tudo a gente vai utilizar o que a gente utilizou praticamente na aula 17, né? Ou seja, vai mudar os casos, logicamente, vai mudar os problemas, o problema muda, a solução também vai mudar, mas o modus operandi não muda. Ou seja, sempre vai ser daquela maneira lá, né? Ou seja, pegar a solução que depende de uma variável, vezes outra, vai ela chegando, vezes a outra que depende da outra variável, né? A multiplicação de duas, separar em duas EDOs. Em alguns casos vai ser um EDO de segunda ordem, uma de primeira. Em outros casos, como na equação da onda, por exemplo, vai ser duas de segunda ordem, né? Ou lá em Laplace, mais na frente, vai ser duas. E aí pode ser que vai modificando as soluções, né? Ou seja, a teoria vai nos levando. Não vamos adiantar nada não, mas o modo de fazer é igual. Então, por isso que eu enfatizei para a aula 17 ficar legal, né? Sem dúvida, porque ela vai ser importante no decorrer da aula de hoje e das próximas aulas, né? Até terminar o curso. Bom, como já são 10h03, vamos colocar a aula de hoje aqui. Aula 18. Então, hoje a gente vai falar a respeito... Vamos continuar falando da equação do calor, mas só que agora, hoje a gente vai introduzir... Ariane chegando, Cleverson também... Bom dia. Hoje a gente vai introduzir algumas coisas novas, né, nessa aula. Na aula passada a gente estudou o caso onde... Olha o Cleverson aparecendo ali também. A gente estudou na aula passada o caso onde as temperaturas... A gente pegou uma barra. Imagine que você tem uma barra. E a gente pegou o caso onde a temperatura aqui nas extremidades, ou seja, a temperatura a gente chamou da função U, era 0, e a temperatura aqui na outra extremidade, para qualquer tempo, né? Ou seja, o tempo estava livre, a posição aqui era considerada x igual a 0, e a posição aqui x igual a L, que era o comprimento da barra. Então, na aula passada, a gente viu as condições que a gente chama de homogênea, de Dirichlet, onde as temperaturas aqui nas extremidades, aqui na parte maior da barra, a gente falou que ela era isolada. Então, hoje a gente vai mudar um pouquinho essa história. A gente vai colocar as condições de fronteiras não homogêneas. Não precisa necessariamente ser iguais, né? A 0. Então, a gente vai colocar uma temperatura qualquer aqui e uma temperatura T2 qualquer aqui. Caio chegando. Ana também aparecendo aqui. Pelo menos 3 aparecendo. Obrigado para não deixar eu solitário aqui na aula. Então, e a gente vai fazer um caso. A gente vai ver 2 problemas na aula de hoje. Na aula passada a gente viu um só, por quê? Porque era novidade, estava apresentando um método. Hoje a gente já sabe alguns caminhos que a gente fez na aula passada, a gente não vai precisar fazer a conta de novo. Então, a gente vai aproveitar o que a gente viu na aula passada. Então, a gente vai fazer 2 problemas. Vamos fazer um onde vai haver temperaturas diferentes nas extremidades, T1, T2,
E depois nós vamos tratar esse outro caso aqui, ó, que é sem fluxo de calor nas extremidades. O que significa sem fluxo de calor? Significa que a derivada parcial em relação a x, aqui nessas extremidades, vale zero. Ou seja, não perco calor pelas extremidades, ok? Então, são os dois casos que a gente vai tratar na aula de hoje. Então, começando, podemos ir? Somos, quanto? 13. Cada vez menos, né? As pessoas não estão vindo muito nas aulas, mas tomara que vejam depois, né? Que eu posto lá depois, aí assista e faça as devidas anotações para poder entender a aula. Vocês podem perguntar alguma dúvida no decorrer da aula, fique à vontade para poder interromper a qualquer momento, viu? Da apresentação, se não estiver entendendo. Espero que todo mundo tenha lido o conteúdo, né? Que é importante a gente ler antes para poder não ter nenhuma... não ser novidade, né? Digamos assim, aqui durante a aula. Então, a gente começa com a equação do calor com as condições de fronteiras não homogêneas. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar que no tempo zero, essa condição inicial aqui ela não vai mudar, ok? No tempo zero, para qualquer x, para todo x entre 0 e L, no comprimento da barra, lembra que esse x aí, ele significa o quê? Ele significa uma seção transversal, na verdade, né? Porque se você pega um determinado x aqui no meio, digamos, aqui, ó, entre 0 e L, então esse x aqui é uma posição na barra, então eu estou falando que a temperatura para cada x, para cada seção transversal aqui, vale um determinado f de x, ou seja, isso aqui é o que a gente chama de distribuição inicial de temperatura. Então, agora nós vamos supor que as extremidades da barra são mantidas a temperaturas fixas. Logicamente, esse problema aqui de condição do calor, ele está bem simplificado, ele está bem enxuto, porque esse problema ele é bem mais geral do que isso. A gente pode colocar outras condições de contorno que vai nos levar para outras direções com a solução talvez mais completa. Então, aqui nós estamos estudando o quê? Nós estamos dando alguma luz para os casos mais simples, logicamente. Então, aqui o que acontece? Eu vou falar de que tem no zero, né? Ou seja, nessa extremidade aqui, ó, nessa ponta, eu tenho uma temperatura T1, e nessa ponta aqui, quando o X vale L, né? Quando o X vale L aqui, eu vou ter uma temperatura T2 desse lado aqui da barra. Beleza? Então, isso aqui é diferente do que a gente tinha na aula passada. Na aula passada, a gente tinha 0 e 0, não era? Então, agora nós temos um T1, T2. Esse T1, T2 pode ser qualquer coisa. 5, 10, 20, 30. Ou se você quiser colocar igual, também pode. Pode ser 10 e 10. Beleza? Pode ser 0 e 0? Pode. Você vai ver que a gente vai voltar para o caso anterior se você escolher T1 igual a T2 igual a 0. Então, o objetivo é resolver esse PVI aqui, ó. É um P, V, I e F, né? Que aqui eu tenho condições de valor iniciais e de fronteira. Então, aqui eu tenho a minha equação do calor, tá vendo que ela não muda? A equação do calor é sempre essa primeira linha aqui, ó. Derivada parcial de U em relação à temperatura, ao tempo, é igual a uma constante, que depende de... É a constante de difusibilidade, essa palavra é difícil, térmica, né? Que depende do material que a barra é feita. E aqui eu tenho a derivada parcial segunda, né? De ordem 2, da temperatura em relação à posição. Aqui, essa hipótese também não muda, porque isso aqui é a distribuição inicial de temperatura. Agora, o que muda é isso aqui, ó. Então, isso aqui ele muda de acordo com o problema que a gente resolveu na aula passada. Tá, então qual que é a primeira análise que eu vou fazer? Vocês concordam que quando o tempo cresce muito, a gente vai ter um equilíbrio térmico? Imagina você ter uma barra lá no ambiente a 30 graus Celsius. Aí essa barra, ela, tecnicamente, você colocou uma distribuição inicial de temperatura, não necessariamente precisaria ser 30 graus Celsius. Você poderia aquecer ela numa extremidade, com outra temperatura em outra extremidade, e entre o 0 e L ter outra temperatura, ok? Outra temperatura diferente de 30. Vocês concordam que quando o tempo for passando, essa coisa tende a ficar na temperatura ambiente, ou seja, depender só da posição, não depende mais do tempo?
Lembra que a minha temperatura, ela depende do quê? Da posição e do tempo, não é? Então, quando esse tempo aqui ele vai para mais infinito, vocês concordam que essa coisa aqui só vai depender de x? Só da posição? De 0 a L? Ficou claro essa Ô, Val, interpretação? Oi, João. por depender de x, você diz que o termo significativo seria aquele termo do seno, né? Porque a exponencial, o Euler na menos aquele trambolho t, ele fica muito menor que o termo do Exatamente. seno. Mas, Exatamente. mas como esse termo de Euler ele tende a zero, a minha solução, nesse caso o U de xt, ele tenderia a zero, certo? O equilíbrio Entenderia? seria o zero. Exatamente. Se a temperatura inicial nas extremidades fosse zero Fosse- zero. Aham. Só que agora a gente vai ver que vai ter uma pequena diferença. Agora, como a minha extremidade vai ter T1 e T2, então significa que esse camarada aqui ele vai depender de alguma maneira das temperaturas T1 e T2 das extremidades. Agora, o que você falou aí faz todo sentido. De acordo com a solução que a gente viu na aula passada, o seno ficaria oscilando, a exponencial tenderia a zero. Como as temperaturas nas extremidades era zero, zero, então a solução toda, ou seja, a temperatura toda, quando o x, para todo x, né? Quando o tempo fosse para infinito, todo mundo ficaria no zero. Só que agora não vai ficar no zero. Por que não vai ficar no zero? Porque você pode colocar um valor fixo nas extremidades, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, ficou claro por que depende só de x? E esse x, ele vai, de alguma maneira, depender das temperaturas das extremidades agora? Bom, a equação é essa aqui, não é? Derivada de U em relação da temperatura em relação ao tempo é igual a constante vezes a derivada segunda da temperatura em relação à posição. Se vai depender só de x, concorda que esse termo aqui é zero? Né? Derivar em relação ao tempo, se a função depende só de x. Concorda? Agora, se desse lado esquerdo aqui deu zero, desse lado direito aqui também tem que dar zero, né? Para ser igual, tem que satisfazer. Tranquilo? Então, por isso que eu chego nessa expressão aqui, ó. Para chegar no equilíbrio térmico, essa minha V de x aqui, que eu não sei quem é, que vai depender só da posição, ela tem que ser uma função afim. Por quê? Porque a derivada segunda dessa função aqui, ó, essa V de x, ela está fazendo o papel de U de xt agora. Quando você derivar isso aqui duas vezes em relação a x, a derivada segunda, concorda que essa função aqui duas vezes derivando em relação a x zero? Como desse lado esquerdo aqui é zero, então zero igual a zero vezes k, ok. Então a minha temperatura de equilíbrio, digamos, né, equilíbrio térmico, vai depender apenas da posição e vai ser dada por essa função v. Agora, quem são esse a e esse b que aparece aqui? Como que eu determino esse a e esse b? Logicamente, essa solução tem que satisfazer essas condições iniciais aqui, não tem? Então, para você ver, ó, o que é o U de 0T? O U de 0T é a mesma coisa do V de zero, não é? Eu estou colocando zero no lugar do X, não estou? Tranquilo, gente? Então, isso aqui vale quem? A vezes zero mais B, né? Isso aqui não tem que ser igual a zero? Pela condição inicial? Igual a zero, ó. Estou na aula passada ainda. Isso aqui não tem que ser igual a T1? Beleza? Na posição zero aqui do lado esquerdo, não tem que ser igual a T1, não tem? Então, para você ver, ó. Aqui, o que acontece? O A pode ser qualquer coisa por enquanto, mas esse B, ele tem que ser exatamente igual a T1, não tem? Ficou claro, gente? Bom, então, por enquanto, quem que é minha V de X? A vezes X mais T1. Por quê? Porque eu descobri que meu B vale T1. Agora eu vou substituir a outra condição inicial. Qual que é a outra condição inicial? T2 é igual a U de LT, não é? A outra extremidade, do lado direito. Então, substituindo L no lugar do X, vai dar quem? A L mais T1, né? Então, quem que é o A? Esse T1 vai passar para o outro lado, subtraindo. E esse L vai passar dividindo.
Eu posso fazer isso tranquilamente, porque esse L é certeza que ele não é zero, beleza? Porque ele é o comprimento da barra. Então, a gente chega exatamente... Eu que está feita essa conta aqui, ó. A gente chega exatamente nessa expressão para V de x. Então, o que Gilmar tinha perguntado lá, por exemplo, se fosse 0, 0, o que aconteceria? Ó, para você ver, ó, T1 menos T2, 0 menos 0, né? O T1 é 0, então V de x é 0. Ou seja, ficaria todo mundo zerado, né? Porque exponencial tende a 0, o seno fica oscilando, multiplicação de uma coisa que oscila vezes, não precisa ter limite, né? A gente sabe que o seno de n πx sobre L não vai ter limite, né? Quando o x... na verdade, esse termo aí o x varia de 0 a L, essa coisa vai ficar oscilando, beleza? O tempo vai para infinito, tende a zero a exponencial, então sobraria zero. Então, ficou claro qual que seria, como é que a gente encontra a temperatura de equilíbrio? Ficou, né? Bom, agora como é que eu vou tratar a minha solução geral do problema? A minha solução geral do problema vai ser o quê? Vai ser aquela que a gente obteve na aula passada, que eu tô essa coisa aqui que a gente obteve na aula passada. Por quê? Essa coisa aqui é quando T1 é igual a T2, que é igual a zero. Lembra da aula passada? Agora, o que eu estou acrescentando? Eu estou acrescentando essa V de x aqui, ó. Por quê? Quando o t vai para infinito, essa coisa aqui toda zera e sobra exatamente isso aqui, ó. Ficou clara a solução? Ou seja, não preciso fazer a conta de novo, né? É o problema da aula passada, acrescido de uma temperatura de equilíbrio agora, né? Que não necessariamente precisa ser zero. Ficou claro? Val, repete para mim, por favor. Qual que é a solução geral? Voltando aqui, a solução geral vai ser a soma dessa coisa que eu estou acrescentando. Por que eu estou acrescentando isso? Porque agora eu estou pegando o quê? Se eu pego T1 diferente de T2, não pode ser igual a T2, mas se eu pego T1 e T2 diferente de zero, eles podem ser igual, por exemplo, 10 e 10, não tem problema não. T1 diferente de zero e T2 diferente de zero, eu estou modificando esse problema aqui, ó. Essa solução que eu estou chamando aqui de U0 de xt é exatamente a solução que a gente viu na aula passada, sem tirar nada, tá vendo? Esse AN aqui é determinado do mesmo jeito que a gente viu lá, utilizando extensão ímpar da série de Fourier, dos senos e tal. É a mesma coisa, resolve a solução de EDO de segunda ordem. O único valor que vai ter solução diferente de zero é o lambda maior do que zero, vale n ao quadrado, π ao quadrado, dividido por l ao quadrado, aquela coisa toda que a gente viu na aula passada, não foi? Resolve a EDO de primeira ordem t, multiplica os dois coeficientes. Então, ó, para você ver, Ariane, o que mudou aqui na minha solução? Esse termo aqui, V de x, ele foi acrescentado na minha solução, o zero. Então, a minha solução agora geral do meu problema vai ser quem? Vai ser esse V de x, que a gente chama de temperatura de equilíbrio térmico. Por quê? Porque isso aqui tende a zero quando esse T aqui vai para mais infinito, né? Porque essa parte aqui vai para zero, essa aqui é limitada. Beleza? Então, a minha solução geral vai ser dada dessa maneira. E agora, para poder determinar o coeficiente, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa condição aqui, tá vendo? Ficou claro, Eliane? Beleza. Então, agora, para vocês verem, quando eu colocar o t igual a zero, observe que essa parte aqui ela não depende de t, tá vendo? Então, quando eu substituir zero no lugar do t aqui, ó, a única coisa que vai impactar é essa parte aqui, ó. Porque essa parte aqui vai ficar e elevado a zero, não vai? E elevado a zero dá 1. Então, sobrou isso. Isso aqui tem que ser igual a f de x. Então, o que acontece? Agora, o que vai ficar diferente para poder determinar os coeficientes? Esse v de x vai passar para o lado de cá subtraindo. Tá vendo? Então, novamente, o que eu fiquei? Eu fiquei para determinar o AN agora. Esse AN aqui é o quê? Ele é o coeficiente da extensão ímpar
da função f menos v. Tá vendo a diferença agora? Na aula passada, é como se esse v de x aqui fosse zero, não é? Por quê? O v de x, lembra quando eu pego t1 igual a t2 igual a zero, o v de x dá zero? Esse coeficiente aqui, ó, é exatamente o coeficiente da aula passada. Só que agora eu estou acrescentando um v de x. Esse v de x aqui ele não precisa ser zero agora mais não. Por quê? Porque eu tenho um t1 e tenho um t2 nas extremidades, diferente de zero. Ficou claro a solução do problema? Beleza. Vamos ver um exemplo aqui? Então, ficou claro a solução. Então, a solução, o que vai mudar? Novamente, vai acrescentar o v de x e o coeficiente vai acrescentar o v de x aqui no cálculo do coeficiente. Então, pode ser que essa integração por partes aqui vai ficar... Você vai ter que fazer uma continha antes, entendeu? Para poder fazer a integração por partes aqui. Por quê? V de x é uma função de grau 1. Beleza? Lembra? A função afim, o v de x, para quando derivar duas vezes tem que zerar. Esse f de x aqui vai depender da bondade do livro, entendeu? Para poder ser complicado ou não, entendeu? Geralmente o pessoal pega também função afim. Uma função afim menos uma função afim, o resultado vai dar função afim. Beleza? Então, vai dar grau 1, para poder a integração por partes aqui ficar mais amigável, né? Tá. Então, agora aqui a gente vai fazer um exemplo. Eu vou pegar 40 centímetros no comprimento da barra, vou pegar o K igual a 1, tá vendo? O K igual a 1 aqui, por isso que não apareceu nada, né? E aqui eu vou pegar o T1 e o T2 como sendo 10 e 30. Então, é o mesmo problema que a gente viu na aula passada, com a diferença que eu vou mudar agora as temperaturas nas extremidades. Então, como é que vai ficar a solução? Ah, tá. Quem que é a função f de x? Isso aqui é a distribuição inicial de temperatura. Lembra que isso aqui não muda. Então, para cada x variando de 0 a L, no caso aqui o L vale 40, o que vai acontecer? A minha f de x vai valer quem? Vai valer 10 menos 2x, então vai começar aqui no 10, vai até o 20. 20 vezes 2, 40, vai até o 50, aqui uma reta aqui até o 50. E aí ela começa a decrescer. 70 menos x, 70 menos 20 dá 50, então ela começa a decrescer aqui até chegar no 70 menos 40 dá 30. Beleza? Então isso aqui é a distribuição inicial de temperatura na barra, dado por essa função f de x. Beleza? Então, se perguntar para você, no tempo zero, qual que é a temperatura, a barra tem 40 centímetros, né? Qual que é a temperatura na posição 25 centímetros? Então, você vem aqui, calcula 25, né? Olha lá. 70 menos 25 vai dar 45. 70 menos 20 dá 50, 45, né? Então, a resposta seria 45. Ficou claro? Então, para cada ponto x, eu vou ter uma temperatura inicial no tempo zero. Tá, então como é que vai ficar a solução? A solução ela vai ser dada por o v de x mais isso aqui, ó. Tá vendo? npx sobre L menos... Aqui o K, aqui como vale 1, ele não aparece, tá vendo? Na fórmula geral tem um K aqui, não tem? Então, como ele é 1, não aparece. N ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado, 40 ao quadrado, vezes T. Agora, o AN é 2 vezes 1 sobre L, né? Lembra? Para fazer a extensão ímpar, pega 2 vezes, só de 0 até L. Aqui vai ficar f de x menos v de x, vezes o seno de npx sobre 40. Aí, o que acontece? Quem que é o v de x mesmo? A fórmula é T2 menos T1 sobre L, que é o valor de A, né? Vezes x mais T1, não é? Quanto que vale o T2? 30, né? 30 menos 10. Beleza? Os resultados aqui, ó. 30 e 10. Esse é o T1, esse é o T2. Tranquilo?
30 menos 10 dá 20, né? Quanto que vale o L? 40. Mais T1. Então, aqui deu. Então, esse é o V de X. Você vai pegar esse V de X aqui, ó, e vai subtrair o F. Como é que você vai subtrair? De 0 até 20, observe que esse V de X aqui, ó, ele vale para X entre 0 e 40, beleza? É para todo mundo. Mas aqui está dividido em dois pedaços, tá vendo? Está dividido até 20 e depois de 20 até 40. Então, você vai pegar quem que é F de X menos V de X. De 0 até 20, você vai pegar esse camarada aqui, ó, e vai subtrair esse. Quando você pega esse e subtrai esse, vai dar quanto? Ficar assim, né? Então, vai dar 2x menos x sobre 2, vai dar 3 meios de x, tá certo? E aqui vai ficar 10, cortou, né? Menos 10 com mais 10 aqui, ó. Então, sobrou só isso. Agora, o outro pedaço. O outro pedaço, agora eu vou usar 70 menos x. 70 menos x. Menos x sobre 2 menos 10. Ó, menos x com menos x sobre 2 vai dar menos 3 meios de x, né? Menos 1,5. 70 mais 10 vai dar 80, né? Então, isso aqui, se o x estiver entre 20 e... Beleza? Essa integral aqui, vocês vão quebrar ela em duas. Vai ficar 1 sobre 20. Integral de 0 a 20. Aí vocês vão utilizar essa primeira lei aqui, ó. Mais 1 sobre 20, integral de 20 até 40. E agora você vai utilizar essa outra aqui, ó. Menos 3 meios de x mais 80, que multiplica... Ficou tranquilo para todo mundo? Logicamente, essa conta aqui eu não fiz, mas é o mesmo modus operandi que a gente fez, né? Integração por partes. Esse aqui não é conta difícil, não. É tranquilo para todo mundo, gente? É, né? Então, quando você faz a conta, você vai encontrar esse coeficiente aqui. Ó. E aí, como é que fica a solução geral? A solução geral, vocês lembram que era o V de x mais o quê? O zero, né? Esse pessoal aqui é o zero de xt. Aí eu utilizei o quê? Utilizei o coeficiente, tirei esse 240 sobre π ao quadrado pro lado de fora aqui, ó. Como n é ímpar, aqui eu tô chamando de 2n menos 1, tá vendo? Então eu troquei, no lugar do n, eu coloquei 2n menos 1, tá vendo? Então sobrou 1 sobre n ao quadrado, 1 sobre n ao quadrado, tá vendo aqui, ó? Sobre n ao quadrado. Então, esse aqui é o coeficiente vezes seno de nπ sobre 2. Então, no lugar do n aqui, eu coloquei 2n menos 1. Essa parte aqui já faz parte da solução, tá vendo? Que é seno de nπx sobre 40, mas só que o n aqui eu tenho que usar o ímpar, né? Então, por isso que está 2n menos 1. Aqui fica e elevado a menos n ao quadrado. O n aqui é o ímpar, lembrando, é o ímpar, né? Porque para n par dá 0. O coeficiente, n ao quadrado, π ao quadrado, sobre L ao quadrado, vezes T. Pronto. Então, essa aqui é a minha solução. Só coloquei os valores na fórmula. Aqui, eu desenvolvi para vocês alguns termos, tá vendo? Esse aqui continuou sendo V de X. Esse aqui eu substituí 1 no lugar do N, tá vendo? Depois substituí 2, depois substituí 3, depois substituí 4. Por que que eu fiz isso? Porque eu fiz uma aproximação lá no GeoGebra, utilizando isso aqui, ó, para vocês observarem o que aconteceu, ó. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? Esse gráfico aqui, ela é exatamente a temperatura. Aqui eu tenho o meu V de X, tá vendo?
E aqui eu coloquei só dois coeficientes, tá vendo? Coloquei só duas, n igual a 1 e n igual a 2. Esse gráfico aqui é só para duas aproximação, não é? Joguei o valor de n igual a 1 e 2. Logicamente, quanto mais termos você colocar na série, melhor vai ficar. Aqui está a temperatura no zero, tá vendo? Ou seja, só mostrar para vocês aqui de uma maneira diferente. Essas coisas aqui, não preocupe desse lado esquerdo aqui, foi só as expressões que eu usei para poder digitar. Vamos esconder isso aqui. E o que a gente interessa mesmo é a questão do gráfico. Aqui, ó, aqui eu consigo pegar uma perspectiva melhor para vocês verem. Ó, primeiro, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó o que acontece aqui, ó. Aqui o início, ó. Ó, aqui é 10, onde é que eu... Dá para ver o ponta do mouse aí? Aqui é o 10, tá vendo? Essa curva aqui, ó, de 10 até 50, é exatamente aquela função lá, que era... Como é que era? Cadê? A distribuição inicial, o GeoGebra pesando aqui no computador, por incrível que pareça. Era aqui, tá vendo? Esse pedaço aqui, ó. 10 mais 2x, 10 mais 2x. Então, 10 mais 2x. Aqui depois começa a decrescer, tá vendo? Que vai até o 30, aqui no 40, aqui, por exemplo. Ó. Então, só esse pedaço aqui que é interessante pra gente. Então, o que acontece? Se eu mudar a perspectiva aqui, ó. Aqui tem o t igual a 30. Observe o que está acontecendo aqui, ó. Quando o t fica grande, ó, o que acontece? É como se fosse uma reta aqui, ó. Uma reta de inclinação quem? Que vai sobrar só esse termo aqui, 10 mais x sobre 2, não vai? Quando o t vai para mais infinito. É exatamente essa inclinação aqui, ó. Ficou claro? Logicamente que eu estou pegando só essa primeira ondinha aqui, ó. Tá vendo? Meu 0 até 40 tá só aqui nesse primeiro pedaço aqui, ó. Então, o gráfico, ele começa lá a temperatura dessa maneira. Aqui, ó. Essa primeira onda aqui, ó. E aí, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Ó. Aqui eu estou no tempo igual a 280. Então, quando o t vai para mais infinito, vai exatamente para essa reta aqui, ó. 10 mais x sobre 2. Ficou claro? Então, agora, o próximo problema que a gente vai ver é o que eu tinha prometido para vocês, que a gente ia ver dois problemas hoje. O próximo problema a gente vai tratar quando não há fluxo de calor nas extremidades. Isso aqui a gente vai chamar de condições de Neumann. A primeira a gente chamava lá de condições de Dirichlet, ok? E agora, o que vai mudar para as condições de Neumann? O que vai mudar, nós vamos continuar com o mesmo problema. A barra, ela o comprimento dela, ela é mais importante que a seção transversal, é maior. Ela é isolada na parte maior. E agora eu estou preocupado com o fluxo de calor nas extremidades. Então, ela vai ser isolada nas extremidades. Como é que eu coloco essa condição na minha equação? Então, o problema vai ser esse aqui, ó. A equação do calor, ela não muda. Eu continuo tendo uma distribuição inicial de temperatura, ou seja, no tempo zero, eu tenho que minha temperatura para cada seção transversal vai valer um valor. E agora, ó, para você ver o que muda. Eu tenho a derivada parcial em relação à posição, tá vendo? Isso aqui é o fluxo, né? A taxa, quando você pega a temperatura e deriva em relação à posição, você vai ter exatamente essa taxa que a gente está chamando de fluxo. Então, quando o x for zero e quando o x for L, essa taxa ela vai valer zero. Então, significa que ela vai não vai perder calor nas extremidades. Se ela tiver uma temperatura de 20 graus ou de 40 graus, ela vai continuar com 30 e com 40 com o decorrer do tempo, beleza? Tá vendo que o tempo aqui está livre, mas o fluxo, que é a taxa de variação da temperatura nas extremidades, ela continua sendo zero, beleza? Ou seja, ela não vai perder calor nas extremidades. Então, a gente vai utilizar o mesmo método que a gente utilizou na aula passada, que é o método de separação de variáveis.
Espero que esteja mais tranquilo hoje na apresentação desse termo aqui, desse método. Então, eu vou utilizar novamente a multiplicação de duas funções. Vou separar como sendo uma função que depende apenas da oposição, vezes uma função que depende apenas da temperatura. O fato disso aqui estar nessa configuração foi porque eu peguei isso aqui, derivei duas vezes em relação a x, substituí aqui, né, na equação. Igual a gente fez na aula passada, né? Derivei duas vezes, substituí desse lado, derivei uma vez em relação a t, substituí desse lado, multipliquei cruzado e igualei a menos lambda. Por que eu igualei a menos lambda? Por causa dessa pergunta que a gente fez na aula de segunda também, né? Como é que uma coisa que depende só de x vai ser igual uma coisa que depende só de t, né? Então, só no caso se for constante, beleza? E aí, a gente vai explorar novamente as possibilidades. O lambda ele pode ser positivo, ele pode ser negativo e ele pode ser zero. Então, aqui, quando você pega isso aqui juntamente com isso aqui, você vai ter o que a gente chama de problema 1. Observe que as condições iniciais do problema 1 agora mudou, né? De relação à aula passada. A gente vai explicar por que mudou as condições. Agora, as condições, elas aparecem as derivadas da função. Por que aparecem as derivadas? Porque a minha condição inicial é essa aqui, ó. Antes eu tinha a função aplicada no zero igual a função aplicada no L igual a zero, não era? O primeiro problema que a gente viu? Agora eu tenho a derivada. Então, se eu tenho a derivada, quem que é o x? Vocês concordam que é x' de x vezes t de t, que é constante, conserva, né? Então, se isso aqui vale zero, como eu não posso ter isso aqui igual a zero? Ah, tá, vou aplicar no zero, né? Esqueci de aplicar no zero. Quando eu aplico em zero a derivada, o que vai acontecer? Vai ficar x' de zero vezes t de t. Isso aqui igual a zero. Como eu não posso ter isso aqui igual a zero, por que não posso? Porque senão eu zeraria a minha solução. Eu não quero, né? Nem um x de x igual a zero e nem um t de t igual a zero. Eu quero eles diferentes de zero. Pelo menos uma constante. Já serve, né? Uma constante diferente de zero. Então, o que sobrou? Sobrou esse camarada aqui ser zero. Então, por isso que a condição agora virou a derivada primeira de x. Da mesma maneira, quando você pega a derivada aqui, ó, e substitui o L, agora você vai colocar L no lugar do zero. Vai dar x' de L vezes t de t. Isso aqui também é zero. Então, como isso aqui é diferente de zero, então sobrou o x' de L ser zero. Então, por isso que as condições iniciais aqui para a gente determinar as constantes, lembra do cosseno hiperbólico e do seno hiperbólico, que vai aparecer daqui a pouco? Então, para a gente determinar essas constantes, eu preciso desses valores iniciais aqui. E a outra EDO, ela é de primeira ordem, é essa aqui, ó. Depende de t, né? Só que ela vai ser uma EDO de primeira ordem. Então, vamos primeiro resolver o problema 1. Ficou claro os dois problemas com as condições iniciais do problema 1? Beleza. Então, vamos lá. As mesmas coisas que a gente fez na aula passada. Primeiro para lambda igual a zero, para lambda maior e para lambda menor. Então, se o lambda for zero, então concorda? Ó, para você ver, minha solução era assim, ó, x duas linhas mais lambda x de x igual a zero. A minha EDO era assim, né? Então, se o lambda for zero, essa parte aqui toda zero, né? Então, sobrou o quê? Sobrou isso. Igual a gente fez na aula passada, né? Se a derivada segunda de uma função que depende só de x for zero, então porque ela é uma função afim, né? Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa função aqui para me substituir as condições iniciais. Quem que é o x' de x? Concorda que vai dar c? Se eu substituir o zero aqui, ó, tem que dar zero, né? Então, logicamente, o C tem que ser zero, né? A única possibilidade disso aqui dar zero é se o C for zero. E se eu substituir o L? O C continua sendo zero.
Observe que o D aí se safou. O D pode ser qualquer coisa. Tá vendo? Nem mexeu com ele. Ficou claro, gente, por que o D ficou livre? Então, aqui eu preciso só que o C seja 0. Então, eu tenho uma solução, tá vendo? É alguma coisa. Observe que agora o lambda igual a 0, igual na aula passada, não zerou a solução. Agora, por exemplo, pode ser 5, 10, 1000. Tá vendo? Não precisa ser 0 mais. Então, eu já tenho alguma coisa já. Bom, então, para lambda igual a 0, eu vou ter que resolver esse problema aqui, ó, para lambda igual a 0 também. Por quê? Porque para lambda igual a 0 eu encontrei solução aqui, nesse. O próximo caso, lambda aqui está positivo e negativo, mas aqui eu inverti a ordem para poder ter mais graça a aula, né? Porque senão eu vou falar do caso onde a gente perde as soluções primeiro para depois encontrá-las, né? Então, para lambda negativo, o que acontece? Igual a gente fez na aula passada, eu vou chamar esse lambda de menos alfa ao quadrado, onde o alfa é maior ou menor que 0, tanto faz. O alfa só não pode ser 0, né? Porque se o alfa for 0, cai no caso anterior. Né? Tá, então o problema vai ficar como? Então, no lugar do alfa, no lugar do lambda, eu estou trocando por menos alfa ao quadrado. Tá, então, o que acontece? Isso aqui é um EDO de segunda ordem com coeficientes constantes. As soluções eram dadas utilizando as equações características, não era? A solução era da forma e elevada a rx. Observe que aqui eu não usei lambda x, não. Por que eu não usei lambda? Porque eu já estou usando lambda aqui, né? Lá na teoria anterior a gente usou lambda, não foi? A letrinha? A solução era do tipo e elevada a lambda t. Aqui eu não estou utilizando lambda, estou utilizando a letra R, por causa que eu estou utilizando lambda para outro intuito. Mas esse R aqui faz exatamente o papel daquele lambda lá do início do curso. Então, se a solução é dada por essa forma, a equação característica vai ser dada por isso. A gente fez isso aqui na aula passada também, a gente derivou, né? Substituiu, viu que a exponencial não podia zerar. Então, aqui nesse caso, como esse camarada menos alfa ao quadrado vai passar para o outro lado, eu vou ter duas raízes reais e distintas, né? Então, a solução seria o quê? Igual a gente viu na aula passada. Lá eu usei C1, aqui eu estou usando C1, mas vamos usar outra letra aqui. D1 elevado a alfa x mais D2 elevado a E elevado a menos alfa x. A solução tem essa cara aqui, né? A gente viu que a gente pode migrar desse D1, D2 para C1, C2 utilizando simplesmente isso aqui, ó. Se eu chamo o D1 de C1 mais C2 e o D2 de C1 menos C2, a gente consegue sair dessas exponenciais aqui e chegar no cosseno hiperbólico e no seno hiperbólico. Foi exatamente aquela conta que a gente tentou fazer na aula e depois enrolou. Aí depois eu fiz novamente e coloquei lá para vocês, né? O que era cada caso. Mas a gente consegue chegar na expressão em cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Por quê? Porque fazendo isso aqui fica melhor para me substituir. Dá uma limpada aqui. Fica melhor para mim substituir no cosseno hiperbólico e no seno hiperbólico. Então vamos lá, ó. Eu tenho que derivar isso aqui para poder substituir, né? Porque as condições minhas é a derivada aplicada no zero e a derivada aplicada no L, né? Então, quando você deriva isso aqui, ó, vai ficar quem? A derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico e vice-versa. Aqui não tem o menos, né? Na trigonometria usual, a derivada do cosseno é menos seno, né? Aqui não é menos, é tudo mais. Tranquilo? Então, a derivada aqui vai ficar C1 seno hiperbólico de alfa x, aí vai sair um alfa para fora por causa da derivada de dentro. Tranquilo? Mas, aqui também vai sair um alfa para fora, alfa C2, vezes o quê? O cosseno hiperbólico de alfa x. Agora eu vou substituir o zero. Quando eu substituir o zero, o que acontece? Fica isso aqui, não fica? Tranquilo? Então, é para vocês verem, o seno hiperbólico de zero vale zero. Vocês lembram do gráfico? O seno hiperbólico é assim e o cosseno hiperbólico é assim. Ok?
Esse aqui é o cosseno hiperbólico e esse aqui é o seno hiperbólico. Então, o seno hiperbólico de zero vale zero. Então, o C1 pode ser qualquer coisa. Concorda que o C1 pode ser qualquer coisa? Que vai zerar essa parte. O cosseno hiperbólico de zero vale 1. Então, aqui o C2 tem que ser zero. Concorda que o C2 tem que ser zero? Tá ficando claro, gente? Bom, se o C2 pode ser de zero, então essa parte aqui eu perdi já, né? O C2 tem que ser zero, então essa parte aqui morreu. O que sobrou? Sobrou essa parte aqui, ó. Agora eu vou substituir o L nessa parte aqui, ó. Cadê? Nessa parte aqui, ó. Substitui o L nessa parte, né? Colocando o L aqui no lugar do zero agora. Quando eu coloco o L aqui, o que vai acontecer? Vai ficar seno hiperbólico de alfa L. O alfa L, ele é diferente de zero, não é? Porque o alfa é diferente de zero e o L também. Então, a multiplicação também é. Se o alfa L é diferente de zero, então o seno hiperbólico dele também é diferente de zero. Então, se é diferente de zero, então quem é que tem que ser zero? Quem? C1, exatamente, o Cleves falou aí. C1. Então, C1 tem que ser zero. Então, se o C2 é zero e o C1 também é zero, adeus solução. Não tem solução não nula nesse caso, beleza? Então, não nos interessa esse caso. O lambda menor do que zero não interessa. Agora, vamos para o último caso. Geralmente é o que traz solução boa, né? É o lambda maior do que zero. Se o lambda é maior do que zero, então agora ele vai ser alfa ao quadrado, onde o alfa ele pode ser maior do que zero ou menor que zero. Tanto faz, né? Ou ele é maior ou menor. Ele não é zero, né? Porque senão cairia lá no primeiro caso. Então a equação característica agora vai ficar dessa maneira, tá vendo? Agora eu vou ter o lambda aqui, ó. Nesse caso aqui eu vou ter a equação característica desse jeito, e quando a gente passa esse alfa ao quadrado para o outro lado, ele vai ficar negativo, né? E se ele fica negativo, eu vou ter raízes... Exatamente, complexo, o Cleves falou aí. Então, as raízes vão ser complexas agora. E a solução? Ah, tá. E com parte real nula, né? Então, lembra da solução? E elevado a P vezes X. Só que o P lá, as raízes eram da... Tá todo mundo ouvindo e vendo a tela aí também, né? Tá, beleza. Então, é o que é importante aqui, a tela aparecer para vocês aí. Então, eu estou no caso, raízes complexas. Agora, eu tenho que derivar isso aqui, né? Para poder substituir o zero e o L. Porque as condições iniciais, vocês lembram que era o x' de zero igual a zero e o x' de L igual a zero. São as condições iniciais. Para encontrar quem são as constantes C1 e C2 da história, né? Então, quando eu derivo isso aqui, ó, vai dar quem? Quem que é o x' de x? A derivada do cosseno aqui é menos seno, viu? Porque esse cosseno aqui é o cosseno normal. Então, é menos... O alfa vai sair para fora, C1 seno de alfa x, e a derivada dessa parte aqui vai ficar alfa C2 vezes a derivada do seno é cosseno de alfa x. Então, essa é a derivada em relação a x. Quando eu substituo o zero... É o que aparece aqui, tá vendo? Quando eu substituir o zero. Então, o seno de zero é zero. Se o seno de zero é zero, o C1, tecnicamente, está livre, né? Para ser qualquer coisa. Mas o cosseno de zero vale 1. Então, aqui, sacrifiquei o C2, né? Beleza? Eu sacrifiquei o C2. Se eu sacrifiquei o C2, essa parte aqui foi embora, ó. Sobrou só essa. Agora, o que acontece? Eu vou substituir o zero. O zero, ó. O L. Quando eu substituir o L aqui, ó, x' de L, o que vai dar? Menos alfa C1 vezes o seno de alfa L. Estou colocando L no lugar do x. Aí a gente respira fundo, né? Será que essa coisa vai zerar? Não, né? Por quê? Porque, graças a Deus, existe os múltiplos de 180 aqui, ó, em que o seno zera.
E se o seno zera, o C1 fica livre. Tranquilo? Então, ó, pra você ver, ó. É o que está falando aqui, ó. O C1 pode ser diferente de zero somente se o alfa L for exatamente os múltiplos de 180. Então, quem que é o alfa? Só isolando aqui, passa para o outro lado dividindo L, igual a gente fez na aula passada. Então, graças a Deus, a gente tem uma solução não nula. Então, esse C1 aqui, ó, ele vai virar um CN, por que CN? Porque isso aqui vai começar a depender dos inteiros, tá vendo? E vai ficar o cosseno de, no lugar do alfa aqui, quem que é o alfa? Vocês lembram quem que é o alfa? Quem que é o alfa? Não, quem que é o... Quem que é o alfa? Tá aqui, né? Exatamente aqui. NP, tá vendo? Alfa X. Esse aqui é o alfa X. Tranquilo o problema? Então, para lambda maior do que zero, a gente vai ter solução também. Então, tem os dois casos que temos solução. O lambda igual a zero e o lambda maior que zero. Então, nós temos que resolver o problema 2. Lembra do problema 2? Era um EDO de primeira ordem. Era um EDO de primeira ordem, onde agora eu vou testar simplesmente o fato de lambda ser zero e o fato do lambda ser alfa ao quadrado, que vale n ao quadrado, π ao quadrado, sobre L ao quadrado. Tranquilo? Pá, primeiro, o zero. Quando eu coloco o zero aqui, ó, concorda que essa parte aqui toda zero? Sobrou isso igual a isso, né? Para lambda igual a zero? Sim? E o outro caso é quando eu coloco quem? Quando eu coloco o meu lambda, tá vendo? O lambda agora aqui, ó, o lambda é alfa ao quadrado, então eu tô colocando ele aqui, ó. Então eu tenho duas EDO. Essa primeira aqui, a solução dela, vocês concordam que é uma constante? Que a derivada tá dando zero? Né? Basta integrar aqui, integrar dos dois lados, né? E o outro caso, a gente utiliza o que a gente utilizou na aula passada, né? Vai ficar a constante vezes a exponencial desse trambolho todo aqui que acompanha o Tn de T, vezes T. Igualzinho a gente fez na aula passada. Então, agora, quem que é a minha solução geral? Eu tenho que multiplicar, lembra que minha U de xt, ela é quem? É x de x vezes t de t. Então, esse x de x aqui eu tenho solução para lambda igual a zero, deu constante, não deu? E esse t de t aqui também para lambda igual a zero deu constante. Aí o que eu peguei? Eu peguei essa constante aqui, ó, juntamente com a constante lá de cima, eu acho que eu chamei de d. Lembra que o d ficou livre? A gente tinha assim, cx mais d. Cx mais d, né? A minha... Aí esse camarada aqui foi sacrificado e sobrou esse aqui livre, lá em cima. Então eu multipliquei os dois e chamei de a zero, tá vendo? Esse camarada aqui é para o lambda igual a zero. E agora, tá vendo que eu chamei esse AN grande aqui, ó? Quem que é esse AN grande? É a multiplicação desse BN aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tem um CN, tá vendo um CN aqui, ó? Que é a solução de X. E tem esse BN aqui, ó. Que é a solução em T. Então, quando você multiplica CN vezes BN, eu chamei desse AN grande. Aqui ficou cosseno e aqui ficou exponencial. Então, qual que é a diferença desse problema aqui com condições de Neumann para o de Dirichlet? Vai aparecer um cosseno vezes a exponencial. O outro aparecia um seno, não era? X variaria de acordo com o seno. A exponencial, tá vendo que não muda nada? Então, a interpretação aqui também vai ser parecida, tá vendo? Quando o t vai para infinito, essa parte aqui vai zerar. E aí vai ficar uma constante. Que constante é essa? Lembra que agora as extremidades elas não perdem calor? Então, significa que poderia ter uma determinada temperatura nas extremidades, não poderia? E isso aí é mantida utilizando essa constante a zero aqui, ó. Tá, então essa aqui é a minha solução. Ficou tranquila a solução para todo mundo?
Agora falta determinar quem é esse A0 e quem é esse AN. Agora tem dois coeficientes para poder determinar. Já viu para onde que a gente vai levar? Eu tenho que usar essa condição aqui que eu não usei ainda, distribuição inicial de temperatura. Quando eu coloco zero no lugar desse t aqui, o que acontece? A exponencial vira e elevado a zero. O que sobrou? Sobrou só a n vezes o cosseno. Aí você falou, você pode perguntar, você não está esquecendo do A0? Ainda não, né? Porque aqui logo embaixo está falando a respeito de quem é o A0. Então, o AN, a gente reconhece que ele vai ser quem? Ele vai ser os coeficientes da série de Fourier do cosseno, ou seja, uma extensão par dessa F. Antes a gente fazia a extensão ímpar, né? Porque era o coeficiente do seno, não era? Da série dos senos. Então, o AN vai ser exatamente duas vezes, tá vendo? 1 sobre L, de 0 a L, da F vezes o cosseno. Exatamente como que a gente determina os coeficientes da série dos senos de Fourier. E para n igual a 0, observe que esse caso aqui, a gente começa no n igual a 1, não é? Então, eu começo no A1 grande. Quem que seria esse A0? Esse A0 seria o caso do n igual a 0. E o n igual a 0, a gente vai utilizar o outro coeficiente da série de Fourier. Lembra do A0 sobre 2? Aqui tem que ter cuidado, porque tá vendo que aqui não vai ficar duas vezes? Na verdade ficou, né? Ficou A0 sobre 2 é igual a duas vezes 1 sobre L, integral de 0 a L de f de x. Mas só que o que acontece? Como é A0, esse A aqui é o A0 sobre 2, tá vendo que aqui esse 2 aqui, ele corta com esse 2 aqui, ó. Então, por isso que sobrou só 1 sobre L. Então, tem que ter um cuidadinho para quando fazer a conta, porque o A0 do coeficiente da série de Fourier está dividido por 2. Então, como você vai multiplicar duas vezes a integral, esse 2 aqui vai cortar com esse 2. Ficou claro, gente? Por que sobrou só 1 sobre L? Beleza. E para terminar a aula, a gente tem um exemplo desse caso. Vai ultrapassar os 15 minutos que eu falei para vocês. Que ia ser a partir de agora. Então, o meu problema agora, eu peguei o K igual a 1, a barra tem 25 centímetros, e a distribuição inicial de temperatura é a função identidade, de 0 até 25. Identidade, né? X. Aqui eu tenho que a temperatura, o fluxo, tá vendo? Nas extremidades. Opa! Aqui tem um erro, né? Aqui é 25. Beleza? Aqui é 25, não é 40. Porque a barra tem 25 centímetros de comprimento. Espero que seja só esse erro aqui, né? Que não comprometa as minhas contas para frente. Então, significa que em 0 e em 25, na extremidade da barra, não temos perca de calor. E aí a solução é dada dessa maneira, tá vendo? A0 mais o n começando do 1, a n cosseno de n πx sobre L, o L é 25. Aqui também acho que eu acertei, né? O 25 ao quadrado, 625. Menos n ao quadrado, π ao quadrado sobre t. Observe que o k que aparece aqui, como o k é 1, então por isso que ele não aparece aqui, né? Quer dizer, se você quiser colocar ele aí, não vai fazer diferença. Aqui, o A0, tá vendo que é 1 sobre L, né? Ao invés de 2 sobre L, né? 1 sobre L, integral de 0 a 25 de f de x dx. E o AN é 2 sobre L, integral de 0 a 25. Aqui eu não tenho dois pedaços, né? A função ela vai de 0 a 25 pela identidade. Então, quando você faz a conta, você encontra o A0 com essa cara e o AN com essa cara. Observe que aqui deu ímpar de novo, tá vendo? Mas aqui, essa integral por partes aqui é tranquilo para todo mundo, né? Tá, então a solução geral, o que eu fiz aqui? Coloquei o meu A0 aqui. Coloquei o 10 menos 100 sobre π ao quadrado do lado de fora do meu somatório, tá vendo?
E aqui ficou 1 sobre o ímpar ao quadrado, vezes o cosseno. Observe que o ímpar entrou aqui também, ó, que é o n, né? N ao quadrado. Fiz alguns termos para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e n igual a 4. E aqui eu desenhei para vocês o gráfico da função. Então, como esse aqui está estático, vou ver se eu... por que o cosseno está ímpar? Porque a fórmula geral é essa aqui, Bruno. Ó. Esse mesmo n que aparece aqui, ó, é o n do coeficiente do AN, tá vendo? Se o AN só teve coisas diferentes de 0 para ímpar, então o n que entrou aqui é ímpar, o n que vai entrar aqui também é ímpar. Opa, aqui não. Aqui, ó. Ficou claro? Esse n aqui é esse n aqui e é esse n aqui também, ó. N ao quadrado, tá vendo? Aqui na exponencial. É o mesmo n. Então, só faz sentido eu pegar os ímpares. Então, por isso que aqui ficou quem? Aqui ficou... Primeiro vai ficar 1 sobre 1, depois vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado, que é 9. Depois o próximo vai ficar 1 sobre 25, que é 5 ao quadrado. Depois 7 ao quadrado. Aqui vai aparecer também 9, aqui vai aparecer 3, aqui vai aparecer... cadê? 7, aqui é o 7 ao quadrado, né, que é 49, e assim vai. Aqui eu já simplifiquei algumas coisas, tá vendo? O 5 que aparecia aqui, ó, aqui é 25, esse 5 aqui, ó, na verdade é assim, é 5 sobre 25, né? Beleza? Tá simplificado aqui, esse termo? Ok, gente? Vou mostrar para vocês esse gráfico aqui, na perspectiva melhor aqui no GeoGebra, mas o que acontece aqui, ó? Novamente eu coloquei t igual a 0 e t igual a 30. Aqui tem a distribuição inicial de temperatura. Ô, E aí... Domingos, Oi. eu não entendi lá em cima por que ficou 25 sobre 2. O a zero. Essa conta aqui, ó, vamos fazer essa conta aqui, ó, o A0, será que eu errei? 1 sobre 25. Quem que é a primitiva aqui? X ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 25. Então, isso aqui dá 1 sobre 50, que multiplica 25 ao quadrado, então 25 vezes 25. Substituindo o zero vai zerar, então esse 25 aqui dá para cortar com esse 50, sobrou 25, e aqui sobrou um 2, né? Ah, tá. Entendi. Obrigada. Nada. Beleza? Aí o que acontece? Ó, o que aconteceu aqui? Ó? Observe que quando o t vai para mais infinito, essa exponencial aqui, ela sempre vai estar negativa, tá vendo? E se essa exponencial vai estar sempre negativa e o cosseno é limitado, então essa parte aqui vai tender a zero. Então o que sobra? Sobra o 25 sobre 2, não sobra? 25 sobre 2. Eu coloquei aqui 12,5, não sei se dá para vocês verem aí 12,5, que é o 25 sobre 2. Então essa coisa aqui vai ficar, quando o t, eu coloquei o t igual a 200 aqui, ó. E coloquei a interseção do t igual a 200 com o gráfico. Essa parte azul que está aparecendo aí seria o z igual a zero. Seria o plano, o chão. Então, quando você pega, aqui não dá para ver, mas ele está a uma altura 12,5 do chão. Que é exatamente essa constante aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra? Ok, acho que essa aqui é solução, acho que é o 3. Deixa eu ver se é o 3. É o 3. Aqui, ó. De 0 a 25, não é? Ó, de 0... Vou colocar nessa perspectiva aqui, ó. De 0, 25 está mais ou menos aqui, onde é que o mouse está, tá vendo? De 0 a 25 dá X, tá vendo? A identidade aqui, no início. Essa parte preta aqui, ó. Então, aí o que acontece? A parte que eu vou observar é só essa calha. O que acontece com essa calha com o decorrer do tempo? Ó, ela vai ficando cada vez... Deixa eu dar um zoom aqui. A altura que eu falei para vocês aqui, ó.
o 12,5, não sei se dá para vocês perceberem a altura do chão aí, ó. Por que 12,5? Porque quando você vai para mais infinito, quando o t fica grande, tá vendo que esse t aqui, esse plano aqui era exatamente o 200? Então, o que acontece? Ele ficou, ó, para você ver, vai ficar uma reta, tá vendo? Essa reta aqui na altura de 25/2, que é exatamente o 12,5. Então, quando o t vai para mais infinito, a tendência é que ela é diminuindo. Vamos voltar aqui um pedaço aqui. Esse aqui é o t igual a 0, esse aqui é o t igual a 30, e esse camarada aqui na frente é o t igual a 200. Beleza? Aí dá pra gente ver esse 25/2 aqui, ó. Por quê? Porque o restante aqui ele vai diminuindo, porque o cosseno vezes a exponencial vai tendendo a 0. Então vai sobrar o quê? Vai sobrar 12,5, que é o 25/2. Tranquilo, gente? Então, o que a gente da aula de hoje é isso. A gente viu 2 casos na aula de hoje. As fronteiras não, as condições não homogêneas, né, que seria T1, T2, e as condições de Neumann, sem fluxo de calor nas extremidades. Dúvidas? Então, mais uma vez, é bom rever, né? Tipo assim, para alguma coisa que não ficou bom durante a aula, talvez o entendimento melhore um pouco. E vocês vão ver que nas próximas aulas, na semana que vem, a gente vai continuar falando. Vamos entrar com a equação da onda e depois Laplace. Vocês vão ver que o jeito de fazer vai ser o mesmo que a gente viu nessa semana. Podemos ir, então? Beleza, então. Bom dia para todo mundo. Até, para quem é de cálculo, até amanhã, né? Temos aula amanhã ainda. E para quem é de DO, até semana que vem. Bom dia, Ariane, João, Gilmar. Falou, fica com Deus. Ana Tereza, Alicia, Bruna, Brenda, Cleverson. Até mais, até amanhã. Cálculo 3. Com Deus. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quarta teremos aula nova no canal. Até mais!